Bem-vindos, queridos amigos da Aquila Vira Produções, a mais um vídeo especial em nosso canal. E nesta jornada quaresmal que nos prepara para viver intensamente o Tríduo Pascal, paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus, somos convidados a mergulhar profundamente no mistério da nossa própria salvação e a renovar a experiência do nosso batismo, redescobrindo o imenso amor que Deus tem por cada um de nós. Hoje, a liturgia desse terceiro domingo da Quaresma nos desafia a abrir os olhos para os sinais de conversão e renovação que o Senhor nos apresenta, conduzindo-nos a uma vida nova. A partir da rica simbologia dos textos litúrgicos de hoje, refletimos sobre como podemos nos aproximar mais de Deus, vivendo seus mandamentos, não como um fardo, como um caminho pesado, mas verdadeiramente como um caminho para a verdadeira liberdade e felicidade. A primeira leitura do livro do Êxodo nos apresenta os 10 mandamentos, o coração da aliança de Deus com seu povo. Eles nos lembram que a liberdade verdadeira vem de viver segundo a vontade de Deus, que deseja o nosso bem, a nossa felicidade plena. Este é um convite à reflexão. Como estamos respondendo ao amor de Deus em nossas vidas? Estamos colocando verdadeiramente no centro de nossa existência? Deus nos oferece um conjunto de indicações, os mandamentos, que devem balizar a nossa caminhada pela vida. São indicações que dizem respeito às duas dimensões fundamentais da nossa existência: a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo, com os irmãos, com as irmãs. O que está em jogo não é o respeitar regras religiosamente corretas, o evitar que Deus tenha razões de queixa contra nós ou fugir aos castigos divinos, mas é, antes de mais, o construir a nossa própria felicidade. É preciso aprendermos a não ver os mandamentos de Deus como propostas reacionárias, descabidas, ultrapassadas, inventados por uma moral obsoleta e antiquada que apenas servem para limitar a nossa liberdade ou para impedir a nossa autonomia. Mas é preciso ver os mandamentos como sinais de trânsito, com os quais Deus, no seu amor, na sua preocupação com a nossa realização plena, nos ajuda a percorrer os caminhos da liberdade, os caminhos da vida verdadeira. O Salmo responsorial, o Salmo 18, Senhor, tens palavras de vida eterna. Só Ele tem palavras de vida eterna. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo nos sugere uma conversão à lógica de Deus. É preciso que descubramos que a salvação, a vida plena, a felicidade sem fim, não está numa lógica de poder, de autoridade, de riqueza, de importância, mas está na lógica da cruz, isto é, no amor total, no dom da vida até as últimas consequências, no serviço simples e humilde aos irmãos e irmãs. Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Aqueles que têm responsabilidade no anúncio do Evangelho devem anunciar a mensagem com verdade, com radicalidade, renunciando à tentação de assovizar, de tornar mais politicamente correto, de a tornar menos radical e interpelativa. Às vezes, o invólucro brilhante com que envolvemos a palavra a torna mais atraente, mas menos questionante e, portanto, menos transformadora. No Evangelho de São João, Jesus nos mostra que o novo,
O verdadeiro templo de Deus é Ele mesmo, com seu gesto profético de purificar o templo. Jesus nos convida a purificar nossos corações de tudo que nos afasta de Deus, para que Ele possa fazer morada em nós. Jesus, o novo templo, é o caminho pelo qual Deus se revela e onde encontramos a verdadeira vida. Qual é o verdadeiro culto que Deus espera? Evidentemente, não são os ritos solenes, pomposos, mas vazios, estéreis. O culto que Deus aprecia é uma vida vivida na escuta das suas propostas, traduzidas em gestos concretos de doação, de entrega, de serviço simples e humilde aos irmãos e irmãs. Quando somos capazes de sair do nosso comodismo, da nossa autossuficiência, para ir ao encontro do pobre, daquele que está marginalizado, do estrangeiro, do doente, estamos a dar a resposta litúrgica adequada ao amor, à generosidade de Deus? Imensa vocação de todo batizado? Supliquemos a Deus a sua misericórdia, para que possamos ser pedras vivas para edificar o templo do Senhor. Jesus vem mudar a maneira de encontrar Deus, seu Pai. Até aqui, bastava ir ao templo. Daqui para frente, preciso escutar a sua mensagem de amor, esse amor que nos envia a beneficiar dos gestos de salvação, sinais da bondade de Deus para com todos, mesmo que se procure destruir o verdadeiro templo de Deus entre os homens, o seu próprio Filho, ele levantar-se-á. E quando tiver desaparecido aos olhos dos homens e mulheres, é a sua igreja que será um novo templo, porque Deus vem morar no meio dos homens e mulheres. Ele armou a sua tenda no meio de nós. Se os seus discípulos se recordam das palavras e dos gestos de Jesus, é para fazer memória da fidelidade de Deus. É com os olhos da fé que reconheceram nos sinais realizados por Jesus a ação de Deus. Se hoje podemos fazer memória da morte, da ressurreição de Cristo, tal acontece graças a todos essas testemunhas, esses martírios que acreditaram e contaram que tinham visto e ouvido. Que a atitude de Jesus no expulsar os vendilhões do templo possa incentivar o zelo com as coisas de Deus e que, alimentados por sua palavra, possamos viver mais intensamente os mistérios da fé. Convido cada um de vocês a fazer dessa quaresma esse tempo de transformação interior, abrindo-se ao amor de Deus, que nos liberta e que nos renova. Que possamos viver os mandamentos como um caminho de liberdade, acolhendo Jesus, o verdadeiro templo, em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas comunidades, para que possamos irradiar a sua luz em um mundo que tanto precisa de esperança, de amor. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhá-lo e inscrever no canal, para que nós tenhamos mais reflexões que possam iluminar a nossa caminhada espiritual. Que a paz de Cristo, que supera todo entendimento, esteja com todos vocês neste tempo de conversão e renovação espiritual. Deus abençoe a todos vocês.